E aí, gente, tudo bom? Então, hoje a gente vai falar aqui de 5 conteúdos, tá? 5 temas que eles são imprescindíveis para quem vai prestar uma prova de humanas do Enem. Especificamente quando a gente está falando das disciplinas de Sociologia e de Filosofia, certo? Primeiramente, para a gente ter um panorama assim, de como funciona a prova do Enem em humanas, a forma que ela vem se estruturando, principalmente de 2016 para cá, é da seguinte forma. Filosofia, ela acaba caindo com um rigor bem mais conteudista, certo? Ela te aborda, ela te fala o nome do filósofo, contextualiza como a citação dele ou de algum estudioso sobre ele e te pede uma questão, te pede o que ele falou, qual é a relação daquele conteúdo com a realidade. Filosofia, ela tem mais essa pegada. Sociologia, entretanto, ela acaba caindo naquela velha coisa da interpretação de texto e de mundo enquanto uma habilidade, uma competência do Enem, certo? Então, poucas vezes a sociologia ela cai cobrando da gente, realmente, um conteúdo específico, certo? Entretanto, isso não deixa de acontecer. É mais comum que ela caia enquanto uma mera questão de interpretação, de você ter uma certa leitura de mundo, de você ter uma bagagem, um repertório cultural. Tu lê a questão, tu lê o texto, tu consegue matar sem necessariamente saber o que, por exemplo, Darcy Ribeiro falou, certo? Então, eu selecionei aqui algumas questões que elas são mais conteudistas, tá? E que elas estão falando um pouco mais que a gente pedindo da gente, enquanto aluno, enquanto competidor dessa prova, certo? Conteúdos específicos, tá? Então, a gente vai ver aqui 4 questões de filosofia e uma questão bem conteudista legal que caiu aí no ano passado, certo? Peguei aqui para vocês algumas questões que elas não são só das aplicações regulares, tá? Mas a gente vai estar falando também de Enem Digital, da segunda aplicação do Enem. Ok? Visto que são todos o mesmo conteúdo, tá? O mesmo banco de questões, elas acabam servindo como exemplos muito bons de possíveis aplicações que a gente pode ter na prova regular, certo? Primeiro de tudo, quem já escutou essas duas expressões aqui relacionadas a um autor muito importante para a prova do Enem, que é o Kant. O Kant caiu na aplicação regular do ano passado e de 2019. Fazem 2 anos seguidos que ele cai. E em diversas edições do Enem, tu consegue encontrar esse pensador sendo cobrado. Entretanto, aquela parte de criticismo, de juízos a priori, a posteriori, sintéticos, analíticos, essa parte mais complexa do Kant, não cai tanto. O que eles cobram mais na prova é justamente essa parte da crítica da razão prática e da metafísica dos costumes, que são 2 livros em que o Kant vai falar sobre ética e moral, certo? Ele vai ter esse conteúdo muito legal em que ele fala da autonomia da vontade, em que uma ação ela só seria ela só seria possível de ser estudada a partir de uma perspectiva ética. Eu só consigo dizer se algo é bom ou errado se eu fiz aquela ação de forma independente. Se uma criancinha chega, tu esqueceu teu celular em cima da mesa e tu foi embora da sala. Aí uma criancinha pegou teu celular e devolveu. Só que ela te devolveu o celular porque a mãe dela disse para ela que a gente tem que devolver as coisas dos outros, porque ficar com o que não é nosso é errado. Essa criancinha, ela foi ética? Numa visão da autonomia da vontade, ela não foi ética. Sabe por quê? Porque ela não pensou sobre aquilo, certo? Para uma ação ela ser ética, eu poder analisar ela como errada ou correta, eu preciso o quê? Pensar sobre aquilo. Se eu fiz porque está na lei, porque a mamãe mandou, porque está na Bíblia, não são bons exemplos éticos para a gente analisar, ok? Outra expressão que é muito importante nessa parte da filosofia do Kant é a do imperativo categórico, que é a noção de que uma ação ela só é boa quando ela pode ser aplicada por todos de forma universal, sem prejuízo, certo? Por exemplo, roubar, numa visão kantiana, é errado. Por quê? Porque ninguém, em situação nenhuma, pode roubar. Se eu que sou rico não posso roubar, por exemplo, uma maçã da feira, alguém que é pobre também não poderia, porque o errado é a própria ação de roubar. Seria algo que a gente diz, né, e isso é cobrado em prova, que é uma moral principiológica. Ela tem fim nela mesma, tá? Então ela é baseada em leis universais. O Kant está pensando da seguinte forma, roubar é errado. Por quê? Porque certas pessoas roubarem é errado. Logo eu, mesmo que eu vá roubar pelos bons motivos, que eu tenho, entre aspas, boas razões para roubar, eu também não posso, porque roubar é errado. Sacaram? Tanto essa questão da lei de se funcionar como uma moral principiológica, como se fossem leis universais, é especificamente cobrado na nossa prova do Enem. A gente tem um exemplo aqui do ano passado, que traz um texto do Kant. Princípios práticos são subjetivos, barará, barará, barará. Tu nem precisa do texto. Tu sabe que o texto é do Kant, certo? A concepção ética presente no texto defende o quê? Letra A.
universalidade do dever. Sacaram? Ou seja, o dever de realizar a atitude ética, a atitude correta, ela é o quê? Universal. Ela serve para todo mundo, em todas as situações. Roubar é errado para todo mundo. Essa é a visão do Kant. Letra B. Maximização da utilidade? Não. Maximização da utilidade vai estar falando do quê pra gente? Vai estar falando do utilitarismo. Tá? E isso é uma corrente que é oposta à visão do Kant. Ok? Não poderia ser letra B. C. Aprovação pelo sentimento? Nunca. O Kant falou o contrário, que não é pelo sentimento. Para a gente fazer uma atitude que ela é ética, a gente tem que fazer o quê? Pensar sobre ela. É a autonomia da vontade. Ele é um pensador de viés muito racional, um nome muito importante para o iluminismo. Então essa questão da razão está sempre muito presente na teoria dele, certo? Não pode ser a letra C. D. Identificação da justa medida? Também não. Não seria aquilo que seria, como por exemplo, um meio termo, que estaria lembrando um pouco aquelas questões aristotélicas de ética do meio termo. Nada a ver com o que o Kant propõe. É obediência à determinação divina. Gente, vocês viram falando alguma coisa de religião no slide passado? Não, né? Então isso não compreende o que a gente entende enquanto parte da teoria do Kant, certo? Questão aí simples de resolver se você tivesse esses 5 minutinhos de revisão aqui que a gente acabou de conversar, beleza? Outro conteúdo de filosofia que é extremamente importante, cai muito quando a gente está falando acerca de sociologia, e é uma das poucas vezes que a sociologia cobra de forma conteudista, são os 3 grandes nomes da filosofia, ou da sociologia, perdão. O Durkheim, o Weber e o Marx, certo? Teve uma questão ano passado que caiu do Weber, que eu acho muito interessante a gente analisar. Ela vai cobrar um livro dele que é a coisa mais cobrada de Weber na prova. 90% das vezes que cai, cara, vai estar perguntando sobre a ética protestante e espírito do capitalismo, certo? O que esse livro diz? Ele vai dizer que o capitalismo e o protestantismo eles se ajudam mutuamente, tá? Depois da reforma protestante, esses novos formatos religiosos e éticos, que a gente pode, por assim falar também, como o puritanismo, o calvinismo, o luteranismo, eles tinham muito a ver com o capitalismo. Por quê? Porque eles defendiam uma teologia do trabalho. Numa visão católica, trabalhar é errado, trabalhar é punição. Quem trabalha é ralé, certo? Nobreza não trabalha, clero não trabalha. Quem tem que trabalhar é quem está sendo penalizado por isso, ok? Então, não é um formato de religião que conversa bem com o capitalismo. Já o puritanismo vai dizer o que pra gente? O calvinismo vai dizer o que pra gente? Que o trabalho dignifica o homem. Que eu ganhar dinheiro com o meu trabalho não é pecado, é o quê? Uma forma de bênção. Então são formatos que combinam muito com o pensamento capitalista. Então ele está dizendo que essa parte religiosa ajudou a parte econômica e a parte econômica também ajudou a parte religiosa, certo? E isso é cobrado em prova, certo? Ó, a gente vai ter um texto aqui que vai falar um monte de coisa que tu não precisa saber, certo? Ignora esse texto, vai direto para o comando. Retomando o pensamento do Max Weber, o texto apresenta a tensão entre a positividade ético-religiosa e esferas mundanas de ação. O que seria uma esfera mundana de ação? Gente, as coisas que acontecem no nosso dia a dia, aqui, terra, tá? Nessa perspectiva, a ética protestante é compreendida como... A gente acabou de falar que a ética protestante é o quê? Ela foi importante para o avanço do capitalismo, porque ela combinava com as ideias do capitalismo, né? Logo, a ética protestante é compreendida, então, como letra E, adequada ao desenvolvimento do capitalismo moderno. Certo? Questão muito simples. Se tu não tiver uma noçãozinha de Weber básica, tu perde essa questão por besteira. Ok? Próximo conteúdo aqui, a gente vai estar falando de contratualismo, certo? E eles são autores que estão sempre vindo nas provas, tá? Muito raro não cair uma questão de contratualismo, certo? Tanto que se juntar ano passado, Enem Digital, segunda aplicação e aplicação regular, a gente teve questões que falavam de todos os pensadores do contratualismo. Questão sobre o Hobbes, questão sobre o Rousseau, questão sobre o Locke. Então, o conteúdo que a gente, enquanto aluno que quer se tornar competitivo a nível de prova, não pode deixar passar, certo? Contratualismo é a galera que fala que o Estado, o governo, entre aspas, né? Ele nasce de um contrato social, tá? Antigamente estava todo mundo lá no estado de natureza, bonitinho, vivendo lá da sua forma. Todo mundo junta e fala assim, ei, vamos de Estado, vamos. Aí aperta a mãozinha e, bum, cria-se o Estado. Beleza? Temos 3 pensadores aí que a gente precisa saber o que eles falam. Ok? O primeiro deles é o Hobbes.
O Hobbes ele vai falar que o estado de natureza é uma guerra de todos contra todos. Ele é o autor daquela frase famosa, tá? Que diz que o homem é o lobo do próprio homem. Então, para ele o estado de natureza, antes da criação do estado, é horrível, tá? Então a gente cria o estado para quê? Para a gente não morrer, para a gente não ser assassinado uns pelos outros, para a gente conseguir ter um pouco de ordem e de paz, certo? Isso que o Hobbes fala pra gente. Em seguida do Hobbes, nós vamos ter um pensador que é o Locke, que ele vai fazer o quê? Ele vai em oposição ao pensamento do Hobbes. Porque o Hobbes está defendendo o poder do rei, com aquele livro dele, o Leviatã. Ele é um defensor do absolutismo. O Locke não. O Locke é um nome importante do liberalismo, que é a base ideológica do iluminismo, que vai pôr fim às grandes monarquias nacionais, ok? Que vai ser um dos pináculos ideológicos da Revolução Francesa, pananã, pananã. Então o Locke vai dizer pra gente o quê? Que o estado de natureza, ele não é a gente não quer se matar o tempo todo. Não é exatamente assim que funciona, tá? Ele vai dizer que o estado de natureza, ele é relativamente tranquilo. Mas a gente abre mão dele para ter duas coisas muito importantes. Liberdade e justiça. A gente deveria aderir ao contrato social para criar o que ele chama de um estado liberal, em que vai garantir os teus direitos individuais, que não existem no estado de natureza. Que direitos são esses? Para o Locke, o mais importante, direito à propriedade privada. Outros, direito à liberdade de culto, direito à liberdade de expressão, certo? E ele tem que atuar como um juiz ali da sociedade. Por último, a gente vai ter o Rousseau, que é o grande democrata, assim, que a gente trabalha na disciplina de filosofia, certo? Ele vai dizer que o estado de natureza era maravilhoso, incrível. A gente vivia em perfeita harmonia, tá? Entretanto, quando a gente tem a criação da propriedade privada, o que vai acontecer? Começa-se uma desigualdade. Existe um texto dele que fala sobre isso. Se chama Da Origem da Desigualdade entre os Homens. Ele vai falar como no estado de natureza, todo mundo tinha tudo. Era como se fosse uma forma de, entre muitas aspas, tá? Comunismo primitivo, certo? Uma forma de coletivismo, beleza? Só que o que acontece é que a partir do momento que cria essa propriedade privada, eu vou cercar um pedaço de terra e dizer, esse pedaço é meu. Se ele é meu, ele não é seu. Então, a partir desse momento, cria-se uma diferença. Tem gente que tem as coisas e tem gente que não tem as coisas. Sacaram? Como é que a gente passa a conseguir conviver, então? Para ele, formando o Estado. A gente formou o Pacto Social. Beleza. Só que esse Estado, ele tem que ser uma democracia. Ok? O Rousseau ele é um pensador muito importante para a Revolução Francesa. Porque ele está batendo também muito de frente com a noção de um Estado absolutista. Ele vai falar que o Estado só é legítimo quando a gente obedece ele, tá? Porque ele nos obedece. Como assim? O Estado ele só é legítimo quando ele exerce a vontade da maioria, certo? Se ele não exerce o que ele chama de vontade geral, ou seja, a vontade da maioria, não é um governo legítimo, é um governo tirânico e você não deve obediência a ele, certo? Vocês vão ver que as questões de contratualismo também, elas são muito simplórias nesse sentido, ok? Se tu tem essa base teórica boa, tu mata ela rapidinho, ok? Vamos ver aqui. Tem um texto que tu vai ver que é do Hobbes e é do Leviatã. Como a gente não tem tempo e nem é necessário, vamos pular esse texto. Para o autor, o surgimento do Estado Civil estabelece as condições para o ser humano. Surgimento do Estado Civil, Nicolas, que é isso? Gente, a gente se torna civil porque a gente vive num Estado. Sacaram? Após o surgimento do Estado, após o surgimento do Estado de... após o surgimento do contrato social. Sacaram? Então, ele vai dizer que a gente cria o Estado para quê? Letra A. Internalizar princípios morais, objetivando a nossa satisfação? Não. A gente acabou de falar que o Hobbes diz que a gente cria o Estado para não morrer, para sair dessa guerra de todos contra todos? Então, B. Aderir à organização política, almejando o estabelecimento do despotismo? Nada a ver, não é nenhum conceito que está dentro da teoria do Hobbes. Aprofundar sua religiosidade? Gente, a gente falou de alguma coisa de igreja quando a gente falou do Hobbes? Não. D. Assegurar o exercício do poder com o resgate da sua autonomia. Lembra, o Hobbes ele defende um regime absolutista. Não tem nada de autônomo nesse regime, certo? Só sobrando pra gente a letra E, que está corretíssima. Obter situação de paz, com garantia legal do seu bem-estar. Eu vou aderir ao Estado, ao rei, a esse grande Leviatã que ele chama, para eu poder ter segurança. Para ninguém me matar enquanto eu durmo e sair impune disso. Beleza? Por último, a gente tem uma coisinha que a gente precisa ver, certo? Que é o debate, o grande debate da filosofia moderna, que é o empirismo contra o racionalismo, tá? O racionalismo ele vai dizer o que pra gente? O conhecimento vem da razão, simplificando muito,
tá? Mas é basicamente isso, certo? Uma prova do Enem, há pouquíssimos dias, só isso que tu precisa, ok? O conhecimento vem da razão. Tudo que vem dos nossos sentidos, da nossa experiência, é falho. Isso quem defendeu foi o nosso coleguinha Descartes. Aqui a gente vai falar um pouco mais específico de empirismo. Por quê? Porque a questão que eu peguei para vocês foi de empirismo, que foi o conteúdo que caiu ano passado, certo? Dito isso, revisitem também racionalismo. É extremamente importante, ok? Porque ele é um par com esse conteúdo. Você só sabe empirismo se você sabe racionalismo, certo? Se o racionalismo diz pra gente que a experiência e se o racionalismo diz pra gente que o conhecimento vem da razão, certo? E que tudo aquilo que vem das nossas sensações é mentiroso, o empirismo vai falar o contrário, porque ele é a corrente rival, certo? Vai dizer o que então? Vai privilegiar a experiência e os sentidos no processo de conhecimento. Vai dizer que a gente aprende mesmo, cara, é pela experiência, pelos sentidos. É assim que a gente se conecta com o mundo, certo? A gente tem dois grandes nomes, tá? O Locke e o Hume, beleza? O Locke, ele é o grande fundador do empirismo, ok? Mas acaba que as provas não cobram tanto ele, porque ele é um cara que ele tá no contratualismo, no iluminismo. Então é raro cair uma questão de empirismo falando do Locke, certo? Quem é mais cobrado enquanto empirista é o nosso colega Hume, ok? Que ele vai fazer aquela diferenciação entre impressões e ideias, tá? Ou seja, o exemplo que ele dá, resumindo bastante, ok? Pensa numa montanha de ouro. Pensou numa montanha de ouro? Certo. Uma montanha de ouro existe? Não, gente, não existem montanhas de ouro. Infelizmente não existe. Infelizmente não no meu quintal. Certo? Então, o que vai acontecer? Mas tu consegue pensar numa montanha de ouro, não consegue? Por quê? Porque tu teve a experiência e o sentido de ver o ouro, de ver a montanha. O que tu fez? Tu só juntou isso na tua cabeça. Então, ele vai estar respondendo a galera do racionalismo da seguinte forma. Cara, até as coisas que a gente imagina, as coisas que a gente faz só pela razão, pela mente, derivam daquilo que a gente viu, daquilo que a gente conhece. Sacaram? Resumindo, cara, empirismo é a doutrina que privilegia a experiência e os sentidos no processo do conhecimento. E só com essa questão, com esse fragmento de conteúdo, tu já mata a questão que vinha no Enem. Uma das duas questões da aplicação regular, cujo conteúdo era empirismo. Olha aí. Texto. Ignora o texto. Quem é o autor? Hume. Hume é o nome do empirismo. Não é um dos grandes nomes do empirismo. Segundo o autor, qual é a origem do conhecimento humano, então? Potência inata da mente? Não, isso é racionalista. Revelação de inspiração divina? Gente, a gente falou algum momento de Deus ou de religião, de qualquer coisa no slide? Não, né? Então não pode ser. C. O estudo das tradições filosóficas? Tem nada a ver com o que a gente está falando, certo? O Hume defende que o conhecimento humano vem da onde? Da experiência. Não pode ser a letra C. D. A vivência dos fenômenos do mundo? Ou seja, aquilo que a gente experiencia, aquilo que a gente sente? Perfeito. Várias questões aqui a gente fez. O Enem ele te vai dar ali aqueles famosos 3 minutos, entre aspas, né? Que não é exatamente 3 minutos por questão, certo? Cara, isso aqui, 5 questões que tu souber o conteúdo, se tu fizer uma boa revisão, uma revisão inteligente, vendo o que cai mais e o que cai menos, ó, tu mata isso aqui sem nenhum problema. Em muito menos que 3 minutos, como a gente acabou de fazer. Beleza? Letra E também não pode ser, porque o desenvolvimento de um raciocínio abstrato estaria mais a ver com o racionalismo do que com o empirismo. Certo? Beleza? Gente, poucos dias para o Enem. Vamos lá. Foco. Revisa de forma inteligente, que essa vaga é nossa. Ok? Tchau, tchau para vocês.